Paz do Senhor. Hoje quero trazer uma reflexão sobre o dia em que você parar de ouvir todo mundo, a sua vida vai mudar. Vamos lá? Existem momentos na vida, amados, que nós precisamos decidir. Precisamos decidir qual a voz terá autoridade sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro. Muitas pessoas elas vivem presas porque ouvem muitas opiniões demais, e escutam pouco a Deus. Escutam os críticos, escutam os pessimistas, escutam aqueles que dizem que não vai dar certo, que o tempo já passou, que o sonho já acabou, e que a situação não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas na verdade é que ninguém conhece o meu futuro, o seu futuro, melhor do que Deus. Quando Noé ele foi construir a arca, certamente ele ouviu críticas, Quando Davi foi enfrentar Golias, ele ouviu que ele era jovem demais. Amados, sempre que nós vamos tomar alguma decisão, haverá críticos. Quando Neemias decidiu reconstruir os muros, ele ouviu zombarias. Porém, todos eles, amados, descobriram algo poderoso. Quem dá ouvido apenas às vozes humanas nunca vai experimentar os milagres divinos. Talvez você esteja vivendo uma fase, em que as opiniões das pessoas estão tentando sufocar aquilo que Deus colocou já no teu coração aí. Pense nisso aí. Talvez tenham dito que você não consegue, que você não tem capacidade, que já falhou muitas vezes, ou que não existe mais esperança. Mas eu quero te dizer algo muito importante. Quero lhe lembrar de uma verdade. Deus não consulta opiniões dos homens. Ele não consulta opiniões dos homens para cumprir os propósitos. O mesmo Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas, que ressuscitou mortos, ele continua trabalhando. O nosso Deus continua trabalhando hoje. E se ele colocou um sonho no seu coração, querido irmão, querida irmã, uma promessa, se ele deu uma promessa em sua vida, ou uma direção para o seu futuro, não permita que o barulho das pessoas seja maior do que a voz do Senhor. Chega um momento em que precisamos, escute isso, chega um momento em que precisamos silenciar as vozes que geram medo. Nós devemos agora ouvir a voz que produz fé, a voz de Deus. A voz dos homens mostra limitações. A voz de Deus revela possibilidades. A voz dos homens fala de derrotas. A voz de Deus, ela fala de propósito. A voz dos homens, ela aponta para os problemas. Mas a voz de Deus, ela aponta para a solução. Por isso, querido irmão, querida irmã, continue caminhando. Continue acreditando, continue orando, continue confiando. O que Deus prometeu não depende da aprovação das pessoas, depende apenas da fidelidade do Senhor. E hoje eu quero te desafiar, você a escolha ouvir mais a Deus e menos as circunstâncias. Escolha confiar na palavra, mais na palavra do que nos comentários. Escolha caminhar pela fé, não pelo medo, caminhe pela fé, porque o dia em que você parar de ouvir todo mundo e começar a ouvir verdadeiramente a voz do Senhor, a voz de Deus, será o dia em que sua vida começará a mudar de forma extraordinária. A palavra de Deus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço e elas me seguem.
Está lá em João, capítulo 10, versículo 27. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus abençoe os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos. E mais uma vez eu digo, pare de ouvir a voz dos homens, das pessoas. Ouça a voz de Deus. Leia a palavra do Senhor. Busque nas madrugadas a presença de Deus. Ande na presença de Deus, buscando intimidade com o Pai, buscando relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Ele quer falar contigo, quer te dar direção, Ele quer ver você vencendo para a honra e glória do nome do Senhor. Ele quer, querido irmão, querida irmã, ver você vitorioso, vitoriosa. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, teus planos, teus projetos, grandemente para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.